Boa noite, meu irmão, minha irmã. Espero que, em nome de Jesus, apesar das lutas e tribulações que porventura tenhamos enfrentado nesses dias, e nesse dia em especial, tenha sido esse e ainda continue sendo um dia de vitórias em nome de Jesus. Passando por aqui para te deixar uma porção da palavra de Deus ainda nesse dia, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 1, nós leremos alguns versos para a nossa meditação e reflexão dessa noite, que nos diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gide. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Naqueles dias, Josafá ouviu de alguns que trouxeram uma notícia alarmante de que grande multidão vinha contra ele e contra o povo. Nos nossos dias, ouvimos alguns que nos avisam de que a pandemia assola o mundo. Uma grande multidão de pessoas é afligida, pessoas perdendo a sua vida. Todos nós em quarentena. O que fazer quando não se sabe o que fazer? A primeira coisa que a gente pensa é na nossa incapacidade, na nossa inabilidade e na nossa pequenez. Temos medo. Mas o medo não pode nos paralisar. O medo não pode nos impedir de buscar o Senhor. Ter medo não é pecado, mas permanecer no medo porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O texto diz que, ao ouvir as palavras daqueles que o avisaram, Josafá teve medo. Eu e você, quando ouvimos e quando vemos o que acontece, nos amedrontamos. Somos frágeis, somos débeis. Enfrentar um inimigo invisível, onde apesar de alguns com tantos cuidados, com tanto asseio, cumprindo todos os requisitos e as normativas internacionais, acabam contraindo a doença, famílias assoladas, vidas destruídas por um inimigo invisível. Um inimigo invisível que se tornou visível porque ele não só tira vidas, mas hoje ele tira empregos, hoje ele tira sonhos, hoje ele tira perspectivas, hoje ele tira projetos, hoje ele tira desejos. E não diferente de Josafá, temos medo.
Mas eu olho para esse texto e Josafá, nesse momento de medo, ele não deixa que o mesmo o paralise. Diz o texto que Josafá teve medo, mas obstante ao seu medo, em primeiro lugar ele se pôs a buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor e o seu poder, buscai ao Senhor perpetuamente. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas nos serão acrescentadas. Buscai perpetuamente o seu poder. Buscai, invocai. Josafá se pôs a buscar o Senhor. A primeira coisa que temos a fazer quando não sabemos o que fazer é buscar ao Senhor. E Josafá, diz o texto que ele não apenas pôs-se a buscar ao Senhor, mas ele apregoou o jejum em todo o Judá. Josafá demonstrou, em segundo lugar, que a suficiência e a dependência dele não estava no poder, na força que o seu exército ou que ele tinha em suas mãos. A sua suficiência e a sua dependência estava em Deus. É dele que dependemos. Sem ele, nada somos. Sem ele, nada podemos fazer. Por isso Josafá apregoa jejum em todo Judá. E diz o texto que Judá se congregou para pedir socorro. Terceira coisa que temos que fazer quando não sabemos o que fazer é pedir socorro. É pedir socorro àquele que é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas horas de angústia. Quando não sabemos o que fazer, peça socorro, mas peça socorro àquele que é o nosso socorro bem presente, o Senhor nosso Deus. Ele diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E diz o texto também: de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. E quando, apesar do medo, e quando obstante ao medo, e quando mesmo tendo medo, nós buscamos ao Senhor, nós reconhecemos a nossa suficiência e dependência total de Deus e em Deus. Quando nós clamamos por socorro, o socorro do Senhor. E quando nós reconhecemos que Ele está no controle de todas as coisas, Ele é o soberano, Senhor de todas as coisas, Josafá diz isso: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele é Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Nada pode resistir ao poder do nosso Deus. Quando assim o fazemos, nós temos que reconhecer, como Josafá, que não sabemos o que fazer. Josafá diz isso no versículo 12: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Por isso os nossos olhos estão postos em ti. Que os nossos olhos estejam postos no Senhor.
olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E Josafá diz ao povo: creia, não temais, nem vos assusteis, porque a peleja não é vossa, é do Senhor. Quando não sabemos o que fazer, quando, apesar do medo, obstante ao medo, nós buscamos ao Senhor, reconhecemos a nossa dependência total de Deus. Quando clamamos por socorro e reconhecemos que Ele é Senhor de todas as coisas. Quando ainda reconhecemos de que não há força em nós, somos débeis, fracos, frágeis, mas não há quem possa resistir ao Senhor. E quando olhamos, quando depositamos os nossos olhos, quando postamos os nossos olhos no Senhor, o Senhor pelejará por nós. Busque a Deus, meu irmão. Dependa de Deus. Clame pelo socorro de Deus. Reconheça de que Ele é Senhor. Reconheça que você é frágil, fraco, apesar de não saber o que fazer. Você sabe que não há quem possa resistir o Senhor. Apesar da grande multidão, Deus afirmou a Josafá que a peleja não era dele. A peleja é do Senhor. A peleja não era de Josafá. A peleja não é minha. A peleja é do Senhor. Deus tem pelejado por nós. Deus pelejará por nós. E a vitória é certa em o nome de Jesus. Foi assim que aconteceu com Josafá. Foi assim que aconteceu, tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente, porque o Senhor pelejou por eles. O Senhor tem pelejado por nós. Creia, meu irmão. Você não sabe o que fazer? Josafá buscou o Senhor. Josafá decidiu depender exclusivamente do Senhor. Josafá clamou por socorro. Reconheceu que Deus é o Senhor. Pôs os seus olhos em Deus. Reconheceu que não tinha força alguma, mas ninguém poderia resistir àquele que agindo ninguém impedirá. E Deus pelejou por Josafá e por Judá. Assim também Deus tem pelejado por nós. Queira Deus abençoar-lhe. Queira Deus conceder-nos vitória em nome de Jesus. Deus, assim como fizeste com Josafá e com Judá, te pedimos, faze a nós também. Concede-nos vitória. Peleja por nós. E apesar do nosso medo, concede-nos vitória em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, e até amanhã, querendo Deus.